Dando continuidade ao ciclo de palestras, trazemos a palestra Patologias Associadas à Má Alimentação, com a doutora Lisley Serigato, médica coordenadora do PCMSO do Hospital de Base. Olá, eu sou a doutora Lisley, médica coordenadora da Medicina do Trabalho da FAMESP, Hospital de Base de Bauru. E nós vamos conversar um pouquinho hoje, fazendo parte da Semana da CIPAT, sobre as patologias causadas por uma má alimentação. Sabe aquele ditado popular onde diz que você é exatamente aquilo que você come? Pois é, esse ditado ele tem total fundamento. E nós sabemos que hoje a vida corrida, as inúmeras atividades que nós temos, nos leva a negligenciar um pouquinho a nossa alimentação. E nós acabamos optando por uma alimentação mais prática, mais rápida, pronta, muitas vezes os lanches aí por fast food. A questão é que uma má alimentação, ela vem junto com algumas patologias. E o malefício que essa má alimentação traz pode acarretar ao longo da vida e até levar à morte. Então eu separei algumas patologias, são inúmeras ligadas à má alimentação, mas eu separei algumas principais. E nós temos uma tendência natural a ligar essas patologias com outras associações e não alimentação. Por exemplo, hipertensão. Normalmente nós ligamos a hipertensão a um processo familiar, a genética. Ligamos a gastrite ao estado emocional. Então é muito comum o paciente dizer: doutor, eu estou tão nervoso que tudo que eu como me faz mal. Outras patologias, diabetes. Puxa, doutora, eu estou comendo muito açúcar, então é capaz que eu tenha diabetes pela açúcar. É claro que esses fatores, eles influenciam sim no aparecimento, na piora dessas patologias, porém existem outras. Então vamos lá, obesidade. Obesidade, nós sabemos que ela é um aumento de gordura, né? É com excesso de proteínas também, a falta do exercício, mas principalmente, voltando aí para a alimentação, o aumento de gordura. Existe uma tendência genética? Sim, certamente, como ela é importante, assim como os outros fatores que nós citamos nas outras patologias. Mas principal é o cuidado com a alimentação. A gastrite, nós sabemos sim que o fator emocional, ele tem uma influência muito grande, mas ela é uma inflamação aguda ou crônica da mucosa do intestino, da parede intestinal, e ela está principalmente ligada à falta da alimentação. Como assim falta da alimentação? Aquela pessoa que passa muito tempo em jejum, então ela resolve recuperar toda essa falta de alimentação em uma ou duas refeições no dia. Então ela fala: poxa, doutor, eu como só uma ou duas vezes, eu não fico comendo o dia todo, porém quando eu como, eu faço uma boa refeição. E esse boa refeição, normalmente as pessoas associam a grandes refeições, que nem sempre é uma boa refeição. Colesterol alto. Colesterol, normalmente a gente acha que não é uma doença, né? O colesterol, ele não dói, não apresenta sintomas claros, agudos, então nós vamos deixando ele para lá. E acaba sendo um achado numa visita ao médico, num exame de rotina, porém ele é o causador de grandes problemas para a nossa saúde. O colesterol, ele pode causar um entupimento das veias, das artérias, que começa desde um quadro de uma hipertensão e evolui para um AVC, para um infarto e até para o óbito. Hipertensão. Hipertensão é uma assassina silenciosa, é assim que ela é conhecida no meio médico, porque na maioria das vezes ela pode estar assintomática. E quando isso acontece, você também não percebe. E são aqueles casos que a gente fala: puxa, mas a dona Maria faleceu dormindo. Ela não tinha nada. Na verdade, ela não sabia que tinha, porque as idas aos médicos às vezes são poucas, né? É difícil ir pela rede básica, demora, e com a pandemia nós acabamos deixando as idas de rotina. Então essas doenças que são silenciosas, elas vão ficando ali, fazendo o seu papel e não nos dando sinais. A hipertensão, o que ela tem a ver com alimentação? O
fator genético é importante, o sedentarismo é importante, mas o principal é o aumento de sódio. Hoje sabe-se que a hipertensão ela é causada por 30%, a razão é o sódio, é o excesso do sódio, em 30% dos hipertensos. Mas espera aí, só comer bastante é que faz mal? Só comer errado que faz mal? E quando eu não como? Será que isso pode levar a algumas patologias também? Sim, algumas delas são causadas não pelo excesso, mas pela falta. A desnutrição. A desnutrição, aqueles regimes milagrosos que a gente resolve fazer com um jejum intermitente de horas, de dias, ela leva uma diminuição excessiva de calorias, de nutrientes, e isso pode acarretar desde perda de memória, dor muscular, hipotonia muscular, por exemplo, a hipovitaminose D. O que é isso? É a falta da vitamina D, que nós encontramos nos alimentos, no sol também, e a falta dela, ela causa uma dor muscular, dor articular, muito facilmente associada a uma fibromialgia. Então tem pessoas que associam todos esses sintomas à fibromialgia e vão procurar o ortopedista, o reumatologista e até chegarem no correto diagnóstico, que não era nada articular, era na verdade só um problema alimentar, a hipovitaminose D. Obstrução intestinal, a obstipação intestinal. Eu sempre digo que o intestino ele não brinca, ou ele fala muito sério, ou ele fala mais leve. Como assim? A obstipação intestinal, ela não acontece por meio termo. Ou você tem um tumor, ou você tem um nódulo que realmente está obstruindo a passagem, ou é um problema alimentar. É a falta também de nutrientes, de vitaminas, o excesso de gordura, de açúcar e de alimentos industrializados. Bom, essas são algumas doenças, porque nós temos muitas outras causadas pela má alimentação. Porém, dessas que nós conversamos, algumas elas são inconvenientes, porém elas não levam à morte. E alguma, como a gastrite é uma doença incômoda, inconveniente, ela chega a atrapalhar a sua vida social, porque você não consegue ir num restaurante, numa festa, que você come e passa mal. Tem pacientes que chegam a passar mal, a ter náuseas, vômitos, de simplesmente beber água. Mas ela dificilmente vai levar ao óbito, só se a pessoa parar de se alimentar, leva um quadro de desnutrição e assim por diante. Porém, algumas patologias que nós conversamos, elas são mais importantes, eu diria assim, mais graves, como a hipertensão, a diabetes e a obesidade. São 3 patologias que eu classifico num rol de grande importância, que muitas vezes nós negligenciamos. A hipertensão, ela é uma condição médica muito comum. Para vocês terem ideia, entre 55 e 65 anos, 40% das pessoas terão hipertensão. Olha só, entre 55 e 65 anos, 40% vão ter hipertensão. Se você passou já dessa fase e não teve, saiba que nos próximos 20 anos você tem uma chance 90% de adquirir hipertensão. Então, aí começa a ser a importância de investigar as causas. Primeira coisa, qual é o normal da pressão? Existe aquele que diz, mas doutor, o normal é 12/8, o normal é 13/8. O ideal é até 13/8, 130/80. É lógico que algumas pessoas convivem bem com uma pressão menor que essa, mas essa é a média, tá? Sem tratamento. O que acontece com a hipertensão sem tratamento? Porque ela é silenciosa. Em 20% dos casos, ela não se manifesta. Então, como é que fica sem tratamento? Como é que eu vou descobrir? Se eu não tenho sintomas, vai ficar difícil eu descobrir. Então, nós precisamos fazer exames de rotina. Existem algumas causas que não podem ser mudadas. Por exemplo, a hereditariedade e o fator
étnico. Por exemplo, as pessoas da raça negra, da etnia negra, elas têm uma tendência maior a desenvolver a hipertensão arterial. Então, esses são riscos que não podem ser mudados. Porém, é possível reduzir sim a hipertensão com uma mudança no hábito de vida. E isso inclui a diminuição do sal, como nós conversamos, que é o principal vilão alimentar, o controle de bebidas alcoólicas, cafeínas, álcool em geral, né? Tabagismo, exercício e o controle do peso. 30% das hipertensões nós já sabemos que são do sal. O fator genético nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar todos os outros, e que são a maioria, que é fazer exercício, controle do peso, mudar os hábitos. E o medicamento? Tem pessoas que, doutor, eu sou magro, eu não sou tabagista, eu não tenho hereditariedade, mas eu desenvolvi hipertensão. Então, nós, quando investigamos todas essas causas, as possíveis causas, nós concluímos que ele faz uso de algum medicamento. Por exemplo, pseudoefedrina. É um medicamento que você usa através de um xarope, é um antitussígeno e parece que não causa mal nenhum, ele não precisa nem de receita. E é um medicamento que pode levar à hipertensão. Ibuprofeno. Ibuprofeno é um outro medicamento bobo, não precisa de receita, não é um medicamento controlado. Nós compramos na farmácia para dor de cabeça, para um sintoma gripal leve, e ele pode levar ao quadro de hipertensão também, além de outros anti-inflamatórios. Então, nós precisamos entender que as patologias graves, elas não ocorrem da noite para o dia. Elas vêm junto com alguns erros que nós cometemos, também no hábito de vida, mas principalmente na alimentação. A diabetes. Diabetes, sempre conhecemos a diabetes tipo 1 e tipo 2. E popularmente, como é que é? A diabetes 1, já nasci com ela. E a diabetes 2, eu desenvolvi porque eu comi muito açúcar. E na verdade não é bem assim que funciona. Hoje nós sabemos que existem 3 características, 3 categorias. O pré-diabético, o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2. O pré-diabético é aquele que já começa a ter uma alteração do nível da glicose, do exame, porém, ele não se enquadra ainda na diabetes nem tipo 1 e nem tipo 2. Ele é um sinal de alerta, é uma atenção, é um sinal de atenção. E ele ocorre principalmente nos hipertensos, nos obesos e naqueles que têm os lipídios alterados, colesterol alto, triglicérides alto e demais lipídios. Esse sinal de alerta ainda, ele pode ser revertido. Então, essa é uma situação, o pré-diabético, ele ainda está numa situação de vantagem, porque isso pode ser revertido, desde que haja a mudança nos hábitos de vida. Porém, a maioria dos casos, na verdade 50%, uma média, né, não chega a ser a maioria, não passa apercebido por isso. Então, não percebe que é um pré-diabético e acaba se transformando num diabético tipo 2. E aí o que acontece? Vem os sintomas. Aí ele começa a ter os sintomas de sudorese, de palpitações, fadiga, diurese, aumenta a quantidade e a vontade de urinar, aumenta a sede, aumenta a fome e até o emagrecimento. Esses são os sintomas característicos já de um paciente diabético. E o que é essa tal de diabetes, na verdade? É comer açúcar? Não é comer açúcar? A gente nasce, não nasce? A diabetes ela é uma síndrome metabólica e ela ocorre principalmente pela falta da insulina. Tá? Então, no diabético tipo 1, o pâncreas ele não produz a insulina de jeito nenhum. Então, a pessoa já nasce sem essa produção. E ele pode desenvolver na infância, na adolescência e até na fase adulta. É mais comum se desenvolver a diabetes tipo 1 na criança e no adolescente. Fase adulta, ela já praticamente já sabe que ela tem diabetes. Ele não produz, então o pâncreas ele é inoperante. Já no diabético tipo 2, ele produz a insulina, só que essa insulina não cumpre o papel que ela deveria cumprir. Ela não diminui a glicose como ela deveria. Então, o que acontece? Nós temos um trenzinho, é o pâncreas,
que ele age diretamente produzindo a insulina e ela vai controlar a glicose. Se eu não tenho esse pâncreas funcionante, o que acontece? A insulina também não funciona e a glicose aumenta. Ou quando eu tenho essa insulina muito levinha, eu preciso da ajuda de medicamento ou até da própria insulina para fazer essa glicose se manter estabilizada. Existe também a diabetes gestacional, que é aquela que ocorre no momento da gravidez. Pode ser que ela se torne estável depois da gravidez, como pode ser que ela regrida. Isso não tem como a gente saber, só depois acompanhando essa paciente. O que temos é que a diabetes, ela está ligada à alimentação e aos hábitos errados. Diabetes e cigarro, por exemplo, aumenta em 5 vezes a chance de um indivíduo para um infarto. Olha só que grave. Qual que é o valor então normal? Hoje os estudos dizem que o valor normal da glicemia é entre 70 e 99. Nós já consideramos 150, 120, 115 e hoje a gente sabe que é de 70 a 99. Passou um pouquinho disso, você está no pré-diabético e muito acima já entra para o diabético tipo 2, se você não nasceu com ele. Além disso, o que a glicose faz? Além desses sintomas, sabe aquele paciente que diz, doutor, eu preciso de uma vitamina porque eu fico doente frequentemente. E aí a gente pensa em dar vitamina, vai tomar vitamina C, vitamina A e nem sabe que essa pessoa tem aí uma pré-diabetes. A diabetes, o aumento da glicose, além de todo o mal que ele causa à nossa circulação, podendo levar também a um quadro de vasculopatias, de AVC, de infarto, ele atua no sistema imunológico, então ele diminui muito o nosso sistema imunológico. Por isso que esse cuidado do COVID para os pacientes diabéticos, porque a diabetes, quando ela está alterada, quando ela está aumentada, ela diminui o sistema imunológico, então o seu organismo não se defende, ele não responde mesmo ao uso de antibiótico, por isso que acaba levando ao óbito. E o terceiro fator, a terceira patologia diretamente, e acho que mais ligada à má alimentação, é a obesidade. A obesidade, se você descobriu uma dieta aí milagrosa, uma fórmula milagrosa, você, por favor, nos indique, porque não existe. Nós sabemos que existem inúmeras dietas patenteadas, low carb, só proteínas, só vitaminas, dieta pelo horóscopo, mas na verdade a dieta, a gordura ela não está nitidamente só ligada ao que você olha no espelho. Então é muito comum a pessoa falar, puxa, mas eu engordei um pouquinho, e quando vai ver esse pouquinho, já passaram aí 10 quilos, né? Não é só o que parece no espelho, na verdade a obesidade ela é uma doença crônica. Hoje nós sabemos que de 1975 para cá, a obesidade ela triplicou mundialmente. Nós temos hoje mais de 100 milhões de casos de obesidade no mundo. E o que sabe-se é que de cada 3 crianças, uma está acima do peso. Mais uma vez, nós voltamos àquelas alimentações prontas, aos fast foods, à falta do exercício, né? Por exemplo, hoje se você não tem uma criança que mora num condomínio, dificilmente ela vai estar correndo na rua, andando de bicicleta o dia todo, como nós fazíamos na nossa infância. Provavelmente elas estarão dentro de casa, no videogame, na televisão, o que é mais comum na realidade de hoje. E o que isso implica? O que implica? Uma criança gordinha tão bonitinha, né? Mas na verdade a criança gordinha ela tem uma chance muito grande de ser um adolescente e um adulto obeso. E aí começa a implicar na adolescência, na baixa autoestima. Então começa a afetar ali a parte emocional. Com essa parte emocional afetada, é muito provável que a chance de perder peso piore, porque essa pessoa vai descontar na alimentação. Ela não tem ânimo para sair, ela não quer se dispor numa academia, ela está com vergonha do corpo e cada vez vai aumentando a sua obesidade. E junto com a obesidade, o menor problema é o estético, mas o maior problema é a saúde. 74% dos óbitos
de patologias graves, sabe-se que estão ligados à obesidade. Ou seja, o que sabe-se hoje é que nós temos que prestar muita atenção no que colocamos no nosso prato. Como vocês observaram, desde o excesso até a falta da alimentação correta pode causar patologias que levam desde a parte emocional ser afetada até o óbito. Ou seja, o recado que eu deixo para vocês é que uma vida saudável, ela passa necessariamente por uma alimentação adequada. Obrigada.